Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Café Zoando. Mais uma vez eu agradeço demais a sua audiência nesta segunda-feira, hoje dia 4 de dezembro de 2023. O ano está apressado, minha gente, viu? Daqui a pouquinho estaremos, se Deus quiser, já no ano de 2024. E para começar, sempre muito melhor a nossa conversa, não pode faltar aquele golinho de café quentinho, feito há pouco tempo, maravilha. Ontem eu estava vendo um vídeo, assistindo uma entrevista do escritor, do ator, do cantor, do compositor piauiense, João Cláudio Moreno, que aliás eu indico a você, se você não conhece ainda, vai lá, procura no YouTube, nas redes sociais, João Cláudio Moreno, que é um camarada sensacional. Eu estava vendo esse vídeo dele, algumas entrevistas com ele, e de repente me lembrei de um e-mail que eu tinha recebido já há uns 2, 3 meses, de uma pessoa me questionando ainda sobre pandemia da Covid-19. E ontem o João Cláudio falava sobre esse tema, que também os entrevistadores perguntando a ele o que é que ele achava se depois da pandemia a humanidade ia melhorar. E ele deu a versão dele. Aí eu lembrei do e-mail que eu havia recebido e resolvi compartilhar com vocês hoje esse tema, aqui nesse nosso grande palco de debates, que é o canal Café Zoando. E você, o senhor ou a senhora que me dão a honra de acompanhar meu trabalho, o que é que vocês pensam? A humanidade melhorou depois da pandemia? A pandemia nos ensinou alguma coisa? Ou o mundo só piorou? Particularmente, penso que não mudou muito. E se mudou, mudou para pior. Não adiantou nada ficarmos aí 2 anos e pouquinho, com tantas restrições, a maioria de nós, a maioria trancada em casa. Muita gente perdeu familiares, não teve nem aquele momento, o último momento de despedida, não teve nem como acompanhar o sepultamento dos parentes. Tantas pessoas sofreram, tantas pessoas, milhares morreram mundo afora. A pandemia transformou-se numa bandeira política. Apareceram de repente especialistas, entre aspas, de todos os lados, uns defendendo o tratamento, não é, com alguns medicamentos, dizendo que esses medicamentos evitariam a Covid, e outros dizendo que não, que a solução seria a vacina. Enfim, essa discussão certamente vocês todos ainda lembram, ainda têm em mente dessa discussão tão complexa que ainda hoje reverbera aí nas redes sociais, em veículos de comunicação. Eu fiquei pensando, será que a humanidade vai melhorar, minha gente? Qual será a nossa parcela de participação nisso? O que você tem a ver com isso? E aí, no meio da entrevista do João Cláudio Moreno, ele citou um outro tema também, que aí nos traz para a segunda, ele dizendo que não adiantava, como alguns governos têm feito, têm falado, têm divulgado, sobre inclusão social. Aí ele disse assim, não adianta nada, todo mundo tem uma motocicleta, e ele fala muito do interior do Piauí, da origem dele, e ele disse, não adianta nada, o camarada tem uma motocicleta, por causa da tal inclusão social, e não teve a educação, não teve o preparo, aí bota 5, 6 pessoas, 4, em cima da motocicleta, todos sem capacete, é uma confusão danada. Vendo a hora acontecer um acidente ali, uma coisa mais grave. E aí você pode pensar e analisar sobre esse prisma também, sobre esse aspecto. Aí eu lembrei, sabe de quê? Essa questão do acesso que nós temos hoje com tanta facilidade ao aparelho do smartphone, que antes era apenas um celular muito simples, né, de fazer ligação, de receber. Alguns faziam uma fotografia, mas de uma qualidade muito ruim. Outros enviavam apenas mensagens de texto. E a tecnologia evoluiu tão rapidamente
que hoje nós sabemos muito bem o que esses aparelhos são capazes de fazer. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte: quantas pessoas também têm esse aparelho em mãos, acessa redes sociais, acessa sites, acessa o que bem entender, mas que não tem a mínima percepção da vida, que não tem a mínima condição de analisar de forma racional o que está sendo dito. Ou não é assim? Quantos jovens, essa é a minha preocupação maior, com as crianças que já nascem praticamente com o celular nas mãos, um tablet, enfim, um aparelho desse. Quantas crianças, quantos adolescentes não sabem nem ler. Quando sabem, sabem precariamente. Não sabem nem escrever ainda. Mal constroem uma frase de 4 ou 5 palavras. Estão aí esquecidas nos grotões do Brasil, esquecidas no interior do Nordeste, no interior da região Norte, esquecidas também no Sudeste, por que não dizer no Sul. Essa tal de miséria, ela pode ser encontrada nos 4 pontos do Brasil. Não se enganem. Aí você fica imaginando aí. Muita gente ainda hoje diz, não, a pandemia tornou o ser humano melhor, a pandemia. Você imagine, porque nessa época de pandemia, o acesso, a busca pela internet, pelos aparelhos, de smartphone principalmente, essa busca aumentou muito, significativamente. Por quê? Porque as pessoas estavam sozinhas, trancadas dentro de casa. Às vezes, pais e filhos, marido e mulher, quase não trocavam uma palavra, quase não conviviam 1, 2 dias juntos, e tiveram que ficar ali trancados, muitos deles, por tanto tempo, dentro de casa, às vezes num apartamento minúsculo, às vezes numa mansão, mas numa situação igualmente perigosa, por causa da pandemia, que estava batendo a porta de todo mundo. E tantas pessoas foram em busca disso, é tanto que estouraram. Vocês sabem que explodiram os podcasts, explodiram os tais influenciadores, que eu não sei em que eles influenciam, e até sei, mas isso seria tema para uma outra discussão. E muita gente buscando conversar na internet, buscando uma companhia, às vezes buscando ajuda, buscando socorro. Tantos pedindo socorro e não conseguindo ser interpretados pelas pessoas que recebiam aquela mensagem. Tantos pediam socorros, mas não eram compreendidos. E aí vocês imaginem o que é um aparelho desse de celular, um smartphone, na mão de uma pessoa que não tem ainda o caráter formado, na mão de uma pessoa que acha que o mundo tudo é certo, na mão de uma pessoa que pode ser rapidamente, fácil e rapidamente manipulada. Então são 2 assuntos interligados. A pandemia ou pós-pandemia melhorou a humanidade ou piorou? O que é que você acha? O que é que você pensa? Deixe aqui seu comentário. Comente aqui abaixo desse vídeo, aqui no YouTube, ou também você pode comentar lá no meu perfil no Instagram, que é o @JoãoRicardoCorreia _jornalista. E essas guerras depois da pandemia, pós-pandemia. E tantos discursos inflamados de interesses mesquinhos, politiqueiros. E quem acreditou que a humanidade ia melhorar? Quem acreditou que você, sendo obrigado, praticamente obrigado a ficar dentro de casa? E quem acreditou que dali sairemos melhores? Saímos melhores? Ficamos do mesmo jeito? Ou saímos piores? Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso, reúna sua família. Dialogue, converse com sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com as pessoas que te cercam. Não esperem uma nova pandemia chegar, não, para conviver em família. Será que vamos esperar isso? Será que vamos aguardar uma nova pandemia
para sairmos por aí pedindo socorro, pedindo ajuda, recorrendo às religiões, recorrendo às vezes a falsos líderes religiosos, a falsos representantes que se dizem representantes do povo. Quantos estelionatários, quantos trambiqueiros surgiram agora, nesse processo de pós-pandemia, ou até ainda durante a pandemia, aproveitando a situação de fragilidade das pessoas, e daí apareceram os salvadores da pátria, ensinando a você a ganhar dinheiro, ensinando a você a ter sucesso profissional, ensinando você a escrever um livro e publicar em menos de um mês. Vocês percebem, né, essas mágicas, essas facilidades que são, como eles dizem, entregues na internet? Pare um pouquinho e pense. Pare um pouquinho e pense. Não espere, repito, uma nova pandemia. Porque pode ser que aconteça, ninguém sabe, quem sabe de tudo é Deus. A natureza, eu repito, um dia desse eu falei isso em outro vídeo, a natureza está dando sinais diários. Vocês já viram nos últimos anos, vocês que já têm aí, como eu tenho 51 anos de idade, ou um pouco mais, ou até um pouco menos, vocês já viram nos últimos anos uma sequência de tragédias como tem ocorrido agora, em todo canto? Enchentes, vulcões, os vulcões agora levando risco. Agora mesmo em Maceió, aqui na região Nordeste, uma mina está colocando em risco milhares de pessoas. Os miseráveis na rua, você tem visto mais ou menos miseráveis na rua depois da pandemia. E aí muita gente critica. Como é que a pessoa fica no meio da rua pedindo dinheiro? Como é que essa pessoa está aí todo dia? Minha gente, todo dia aquela pessoa tem que comer. Todo dia aquela pessoa tem que tomar água. Há os malandros, há os aproveitadores, eles estão por toda parte. Eles estão nos canteiros das ruas, eles estão dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro das empresas de jornalismo, por que não? Dentro das universidades, dentro aí de sua casa. Observe direitinho que sempre tem um ou outro querendo dar um de mais sabido, mais esperto. Então, antes de você julgar, num caso desse, aquela pessoa que está ali estendendo as mãos e pedindo, pelo amor de Deus, por um trocadinho, por um resto de comida, por um pacote de biscoito, enfim. Antes de você julgar, se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dela. Ou então faça uma experiência de vida. Passe meio-dia, acorde, tome seu café, vista uma roupa e vá para lá, para o lugar dela. Aguente passar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sob o sol forte ou sob chuva, estendendo as mãos, recebendo todo tipo de resposta. Vez por outra recebe uma ajuda, mas na maioria, tenho certeza, observando isso, tenho certeza a maioria toda se revolta, diz um não, às vezes chama um palavrão, chama logo de vagabundo, manda trabalhar, mas onde está o emprego? Às vezes aquela pessoa que está pedindo dinheiro, que está pedindo a esmola, que está pedindo a sua ajuda, esperando a sua solidariedade, até tem um celular. Você sabe disso. Mas é justamente isso que os poderosos que controlam, que acham que controlam o mundo, eles querem exatamente isso. Eles querem formar, não, eles querem deformar o maior número de pessoas possível. Eles querem exatamente isso. Eles querem que aquele miserável, aquela pessoa que não tem estudo, que não tem acesso ao trabalho, que não tem acesso à escola, eles querem que aquela pessoa tenha um celular que é para poder ser mais facilmente manipulado. Porque no celular aparecem milagres para tudo, milagrosos. Tanto que eu sempre digo aqui, se você não concordar em nada do que eu digo aqui, eu respeito demais sua opinião. E você não tem obrigação nenhuma de assistir.
respeitando o que eu digo, eu respeito a sua opinião e a gente segue a vida. Cada um na vida que Deus oferece, que a gente tem capacidade de trilhar na trilha, no rumo que a gente consegue seguir. Agora, o que não pode é a gente ficar parado sem analisar, pelo menos, sem pensar, pelo menos. Sem, como eu disse há pouco tempo, conversar com a família. E eu sempre falo nisso também, de a gente ter cuidado na qualidade dos assuntos que a gente vai trazer para dentro de casa. E não a quantidade. Tanto na qualidade quanto na qualidade de assuntos e qualidade de pessoas. Não adianta você encher sua casa só de mequetrefe, não. De gente com assunto do raso, rasteiro. De gente que não vem falar sobre projetos, sobre assuntos, sobre temas interessantes. De gente que só vem fazer fofoquinha, conversar do outro, falar do outro. Analisar a vida do outro. Já dizia uma antiga amiga minha, saudosa, Dona Ritinha, que morava ali na região da fazenda Irapuru, em Tangará, no Rio Grande do Norte. Senhora maravilhosa que nos deixou aí já há alguns anos. Faleceu aos 85 anos. E ela ressaltava muito isso. Cada macaco no seu galho. E é isso mesmo, Dona Ritinha. Cada macaco no seu galho. Por falar nela, Dona Ritinha foi um exemplo que eu tive, eu ainda adolescente, criança, adolescente. Era uma mulher analfabeta, apenas escrevia o nome. Somente aprendeu a escrever o nome. Mas de uma informação, uma mulher tão bem informada, e olha que na época dela não existia celular, nada disso. Na época dela não tinha nada disso. Mas ela recorria, sabe ao quê? Ao rádio. É o bom velho radinho de pilha. E ela ouvia os programas, não perdia a voz do Brasil, e era uma mulher extremamente ligada com o seu tempo, de uma memória maravilhosa e extremamente ligada com o seu tempo. De opiniões fortes, sinceras. Sabe por quê? Porque ela não foi manipulada. Ela não se deixou manipular, até porque naquela época não havia tanta facilidade de manipulação do caráter, de manipulação das ideias. Então, no tema de hoje, eu comecei falando de pandemia, se o ser humano melhorou ou não depois da pandemia. Terminamos falando de tecnologia, de manipulação. Tudo tem uma ligação, minha gente. E é esse tipo de assunto que eu gostaria que você discutisse comigo, discutisse também com outras pessoas, por que não? Mande seu comentário, mande sua mensagem, sua sugestão de pauta, aqui para mim, para o canal Café Zoando. Mande pelo WhatsApp, o número é o 84, o código do Rio Grande do Norte, e o número é o 99235 7898. Você pode falar diretamente comigo por esse número, por esse WhatsApp. Mande sua mensagem, participe, deixe seu comentário. Se você puder, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, é de graça. Se inscreva, compartilhe, peça às pessoas que você gosta, que você quer ver participando desse nosso palco de debates, que elas também se inscrevam. Porque fica bacana, o nosso trabalho fica mais visível. E aí a gente consegue alcançar objetivos, patamares mais elevados, para que a gente possa levar essa discussão a mais pessoas. Sem querer aqui ninguém ser o dono da verdade. Sem querer ser aqui eu, por ser jornalista, o formador de opinião. Tem muita gente por aí se passando por isso. Que acha que consegue gravar 5, 10, 15 minutos à frente de uma câmera, de falar algumas coisas. Tem gente que se acha formador, eu vou formar, eu sou influencer. Longe de mim querer influenciar ninguém, querer ensinar nada a ninguém. Eu apenas gosto de compartilhar partículas do meu dia a dia, dos meus pensamentos. Gosto de tomar meu cafezinho com vocês, gosto de falar de coisas simples da vida. Porque a vida cada dia, pelo menos eu vejo desse aspecto, a vida cada dia está ficando mais chata. A vida não é que viver seja chato, não vamos interpretar mal. Viver é um dom dado por Deus. Agora, querer ser maioral, querer ser dono de verdade, não. E a gente precisa mudar um pouquinho.
Mudar um pouquinho essa questão de como ver a vida, de como aproveitar a vida. Até porque a gente não sabe quanto tempo de vida ainda tem. E aí vem uma pessoa ou outra e diz, rapaz, você tá ficando chato. Você tá chatinho, conversar com você só fala de coisa ruim. Quem me acha chato, o problema e é o direito de você me achar chato. Agora eu sou realista. Eu não me iludo com besteira. Eu não gosto de andar em tribo, de me acompanhar, sabe? Todo mundo. Eu não sou arroz de festa. Eu não sou desse que bate uma panela ou bate uma garrafa, eu tô correndo, não. Gosto de viver no meu canto, na minha toca, como eu chamo. Se Deus está me dando o direito de ter um lugar para ficar, de ter uma cobertura para eu ficar aqui na sombra, se Deus está me dando esse direito, eu quero ficar por aqui. E não faço a mínima questão de estar cercado de multidões, não. Não sou candidato, não preciso de voto, não vou pedir voto para ninguém. Quem tiver o saco e a paciência de me suportar, perfeito. Quem não tiver, perfeito também. Eu obrigar a pessoa a achar. Ah, você é chato? Sou, pronto. Agora eu não sei ser falso. Eu não sei ser conversinha mole, conversar besteirinha. Eu não sei falar para sair agradando uns e outros, não. Para dizer que eu sou legal, que vão me curtir, que vão me chamar para confra. Faço nem questão. Que porcaria. Confraternização, é isso? Eu tenho que me confraternizar todos os dias com as pessoas que me amam. Com as pessoas que pegam na minha mão a qualquer momento. Com as pessoas que pegam na minha mão quando eu estou chorando, quando eu estou sentindo dores, quando eu estou precisando de algo. E também preciso e gosto de estar com pessoas que estão comigo também quando eu estou contente, quando eu estou de alto astral. Agora, são quantas essas pessoas? 10? Não, de forma nenhuma. Menos. Porque para mim a vida é isso. É saber compartilhar momentos importantes com pessoas que me dão significância. Com pessoas que durante ou pós-pandemia se mantiveram do mesmo jeito comigo. Tiveram a mesma atenção comigo. Superficialidade eu não gosto. Mas de jeito nenhum. Eu gosto de profundidade. Eu gosto de profundidade. Preste atenção no rio, só para a gente terminar esse vídeo. Preste atenção num rio. O rio ele vai seguindo seu curso e de repente ele encontra uma pedra enorme. O que é que ele faz? Ele mergulha, ele se aprofunda. E quando a gente menos espera, o rio aparece lá na frente, reaparece, mais forte. É assim que a gente tem que ser, igual o rio. Saber a hora de mergulhar e esperar que Deus nos dê força para que a gente possa voltar. Viva, não espere mais uma pandemia para começar a pensar sobre a forma que você vive. Construa pontes. Construa pontes. Tem muita gente construindo parede, né? Tem muita gente querendo dividir. Tem muita gente egoísta. Tem muita gente criando obstáculo. Tem muita gente dizendo que não dá certo, que não vai dar certo. Por mais que você acredite, e às vezes até você pense assim, tente melhorar. Busque leituras edificantes. Saia da superficialidade. Afaste-se dessas pessoas que te prometem céus e terras. Afaste-se. E busque você, principalmente. E repito, construa pontes. Busque ligações. Agora, cuidado. Ligações que te tragam significância. Ligações que te tragam valores morais, éticos, que ampliem, que melhorem sua vida. Aí sim, a gente não vai precisar ficar esperando por pandemia, pós-pandemia, nem esperando por milagrezinhos e propostas cebosas
feitas por um bocado de espertalhões que estão aí nas redes sociais, querendo só o seu dinheiro. Aí dizem que vão lhe entregar. Vamos fazer uma entrega. Você vai ficar empoderado. Poder, minha gente. Só quem tem é Deus. E assim eu termino mais esse vídeo, agradecendo sua companhia. Agradecendo sempre toda a vida que você acessa aí. Seu celular, seu computador, sua TV, enfim. Para assistir, para participar comigo dessa conversa. Obrigado pelos e-mails que vocês mandam. Obrigado pelas mensagens pelo WhatsApp, que são até mais práticas de você mandar. O número você sabe, vai aparecer aí no rodapé. Se você é dono de alguma empresa, seja ela a maior empresa do Brasil, ou seja ela um mercadinho, uma distribuidora de água mineral, seja como for sua empresa, se você é um empreendedor, um microempreendedor e quiser anunciar aqui com a gente, quiser agregar, quiser aliar a sua marca, o seu produto, o seu serviço ao nosso trabalho, mantenha contato pelo mesmo número do WhatsApp, ok? Se você quiser também compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. E se você quiser colaborar com esse vídeo, colaborar com o canal Café Zoando, para que a gente consiga produzir, postar, publicar mais vídeos, eu vou deixar como você faz, de uma forma simples, direta e muito rápida, aqui também na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai aparecer aí, tá bom? Gente boa, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que Deus nos livre de todos os males. Até a próxima, se Ele permitir, é claro.